Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Zélis Vogler. Nós estamos aqui hoje com mais um episódio, né, do nosso tema Por que escolher a distribuição como parceiro? E para esse bate-papo de hoje, a gente trouxe o nosso time de supply chain para conversar com a gente um pouquinho sobre o que eles fazem, né, e a importância do supply dentro da Zélis Vogler. Para esse bate-papo, eu trouxe a Bianca, minha parceira de marketing aqui de comunicação, e o Michel Simões, aqui, nosso gerente de supply, e a Juliana Freitas, também analista de supply do nosso time. E aí, pra gente começar esse bate-papo, quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui hoje com a gente. A gente que agradece. Muito bom tê-los aqui. E pra gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que faz o supply, né? E aí, vocês só compram, né? Porque eu entendo que o supply, ele tem uma importância muito grande, né? Dentro do nosso mercado de distribuição, porque sem produto a gente não vende, né? Sem o supply, vendas não conseguem agir ali no mercado, né? Para encontrar clientes e tudo mais. Então, queria que vocês falassem para nós o que é o supply, o que vocês fazem, né? Primeiro é interessante que cada empresa tem o seu próprio supply, né? As subdivisões de setores e aí cada empresa encontra o seu formato. E a Vogler, no seu supply, a gente engloba tanto a parte de Comex, de importação e exportação, quanto a parte de planejamento de estoque, a parte de pricing, que não é tão comum assim, está sob o time de supply, também a parte de compras e então a gente é meio que mais completo. E também a parte de logística, tava esquecendo de logística. Então, tudo isso é como se a gente fosse o meio de campo de um time de futebol. Então, todo o processo no meio, entre estar no cliente e o fornecedor, a gente está envolvido. E aí, a gente tem as subdivisões dentro da nossa equipe, mas basicamente a gente cuida de todas essas áreas. A Juliana está mais ligada em compras, né? A nossa função, basicamente, se eu pudesse resumir, é trazer o produto para o nosso estoque nas melhores condições de preço, condições comerciais, prazo de pagamento, prazo de entrega também, e fazer uma gestão eficiente do nosso estoque para a gente conseguir ter uma agilidade maior no atendimento aos nossos clientes. Eu gosto sempre de falar que como se fosse um 4% das Olimpíadas, que você passa o bastão de um para o outro, é um trabalho mesmo de equipe, só que cada atividade cuida da sua área e passa o bastão para seguir. Então, tudo começa quando sai venda, né? O time de vendas efetua a venda, foi expedido, foi para lá para o cliente, e o meu estoque diminuiu. A partir do momento que o meu estoque diminuiu, eu preciso ter o momento de recomprar isso, o produto, recolocar isso no estoque. Então, o time de planejamento de estoque está ali verificando esse estoque reduziu. Eles fizeram essa análise, precisa fazer a compra, eles passam o bastão para a próxima área, que é o time de compras, que vai negociar, como ela acabou de comentar, e passar o próximo bastão para o time de Comex, que vai fazer a importação vir para o Brasil, que vai fazer todo o desembaraço, nacionalizar, vai passar o bastão para o time de logística, que vai trazer o produto até a Vogler, para ele poder ser vendido de novo, e esse ciclo que não termina nunca. É um trabalho de muitas mãos, né? Sem dúvidas. Sim. E dentro de compras, o que eu acho, assim, que é o mais legal, que não é só comprar. Muita gente fala, é só comprar e tudo mais. Não, tem todo um trabalho de construção de relacionamento, ainda mais porque a Vogler tem essa questão de trabalhar com parcerias, né? Então, a gente constrói parcerias muito fortes e duradouras com os nossos fornecedores. Tem toda essa construção de parceria, toda a parte de negociação, que também não é só lá, chegar lá e falar, eu quero preço X, é entender o mercado, entender como que o mercado funciona, como que aquele produto funciona, as oscilações de preço, o que que impacta. Pode ser uma questão, tem produtos que são commodities, então a safra impacta, alguma questão geopolítica impacta. Então, a gente faz todo esse trabalho de estudo dentro de compras e cada área tem dimensões muito mais profundas, digamos assim. O Mi pode até falar melhor do que eu falo da parte de compras mesmo. Então, a gente atua como um mediador também entre os desejos do nosso fornecedor. Então, o fornecedor também tem as necessidades dele. Como distribuição, muitas vezes a gente trabalha com fornecedores importados que não tem escritório físico aqui no Brasil. Então, a gente acaba sendo um braço, né? Uma parte do fornecedor aqui, um representante deles aqui também. E tem essa construção de relacionamento com o fornecedor e também tem a interface com vendas, com o comercial, que é super importante
para a gente conseguir defender também os interesses da Vogler, né? Entender a estratégia do mercado e conseguir conversar com o nosso fornecedor, passar para eles e como que funciona aqui no Brasil, principalmente falando de produtos importados, como que a melhor estratégia para aquele produto. Muitas vezes é uma visão que o fornecedor ele pede a nossa ajuda também para fazer. E o trabalho de compras ele é super importante nessa intermediação entre as vontades das duas partes. Uhum. Eu diria que essa área de supply chain tem que ter muita inteligência no mercado, conhecer bastante o mercado, porque se você comprar, por exemplo, como acabou de comentar, tem tantos drivers, tantas situações geopolíticas e clima, se você comprar no momento errado, eu vou ficar com preço não competitivo. Uhum. Então, isso vai prejudicar, inclusive, o nosso cliente, ou então eu vou ficar até fora de mercado. Então, é importante quando assim, pensa em comprar, não é só você ir lá fazer um pedido, pegar o preço e assim, você tem toda uma análise por trás, tem um acompanhamento semanal, mensal, de acordo com cada mercado. Então, assim, não é uma coisa tão simples e você não pode estar desatualizado. Tem que estar sempre atualizado, porque se você estiver desatualizado, você toma uma decisão errada. Então, isso tipo você tem que ficar acompanhando tudo o tempo todo. Então, isso requer, né? Demanda muita coisa da gente. Uhum. Como a gente falou, né, agora, é realmente um trabalho de muitas mãos, né? Passa por vários departamentos, que, né, apesar de ser o mesmo departamento, né, passa por várias mãos para fazer a coisa acontecer. E como vocês diriam, assim, qual a importância, né, de ter, então, o supply realmente estruturado para o negócio realmente fluir e as decisões realmente serem mais acertadas? Se o supply não tiver estruturado, não tiver tudo o procedimento bem delineados, cada um sabendo o que tem que fazer e entendendo sua importância, você tem pernas que não vão funcionar muito bem, né? Uma engrenagem de motores que se você não encaixar muito bem, quer dizer, se o Comex não trabalhar direitinho, o produto não vai chegar a tempo e vai ter escassez de produto. Ou então, se o planejamento não tiver de acordo, eu posso ter estoques muito altos e isso pode me obrigar a não me acompanhar tão bem o mercado de recompra de preço e atualização. Então, assim, tem que estar... A engrenagem tem que estar muito funcionando em harmonia total. Uhum. O Michel já basicamente respondeu a próxima pergunta que a gente ia fazer da importância do supply, né? Mas assim, você comentou também da questão de passar o bastão, né? De todo mundo ali precisa de um do outro. Eu queria entender, você comentou de logística, eu queria entender a ligação ali do supply com a logística. Tá. Bom, a logística é quem faz a coisa movimentar, né? Quem Sim. acompanha a movimentação. Então, você tem desde a logística internacional, quer dizer, você acompanhar um container entrar no navio, ou então uma importação de um pallet vir no avião, e cuidar, acompanhar isso tudo, até a logística local brasileira, que também é bem complexa, né? A gente trabalha quase que tudo com rodoviário, então, trânsito, dificuldade, estrada, e acompanhar também até a chegada no cliente. Esses dois elos são muito importantes, né? Então, aparentemente todo o time de supply está ali dentro do escritório na coisa estratégica, mas onde as cargas estão movimentando é processo de logística, né? E o cliente quer saber do produto, né? Ele não quer saber das teorias, então o produto tem que chegar lá da melhor forma possível, né? Na embalagem correta, no tempo correto que ele estava esperando. Isso é legal. O legal para o cliente tendo um distribuidor, é que a gente faz esse trabalho e ainda mantém o estoque para ele. Então, a gente faz todo esse gerenciamento, cuida de toda essa burocracia, principalmente de importação. Tem a legislação brasileira, ela tem várias nuances, várias dificuldades que a gente acompanha bem no dia a dia. E a gente faz todo esse trabalho de negociação. Muitas vezes, como distribuidor, a gente consegue negociar, ter preços mais competitivos pelo volume que a gente compra. Então, a gente faz a negociação aqui, falando em compras, passa o bastão para a Comex faz todo o processo de importação, toda a liberação desse material. O material chega no estoque, planejamento faz a gestão desse estoque de maneira eficiente. Então, o cliente ele não precisa se preocupar em ter esse material parado, o dinheiro parado no estoque dele. A gente faz isso para ele, quando ele precisar, ele entra em contato e a gente consegue disponibilizar o material imediatamente. Inclusive, a Vogler a gente tem um certificado, né? Desculpa, eu esqueci o nome do certificado, mas é que eu sei que faz... OEA. OEA, né? Que faz o desembaraço... desembaraço não, né? Faz a liberação da carga, de certa forma, mais rápida, né? Em águas, não é isso?
Sim, isso? a gente Tô é certo? certificado UEA, que é uma certificação que garante que a empresa é 100% confiável, que trabalha de todas as maneiras mais corretas possível que o país exige, e com isso a gente tem facilidade no desembaraço, sim. A gente tem um tempo de desembaraço bem mais curto que o normal. Isso ajuda, então, também essa ligação com a Previsibilidade, logística. sim, a previsibilidade do nosso estoque, Uhum. sem dúvida nenhuma. O que eu acho mais interessante, isso é muito importante, que ali mostra o quanto a Vogue é uma empresa transparente e correta, e a gente tem vantagem em cima disso, né? Agora, eu acho que o interessante sobre a distribuição e sobre o quanto é importante o nosso papel para o cliente é que como uma empresa como uma distribuidora, ele tem o acesso de dividir para cada cliente tudo de novidade que tem no mundo acontecendo. Então, desde da nossa área aqui de supply, com todas essas novidades e oferecer isso, até os produtos novos, fornecedores novos, a gente como equipe de compras vai para as feiras, visita os parceiros, traz as novidades. Então, isso também é muito importante de dividir. Quer dizer, assim, cada empresa não precisa ter esses olhares. A gente já resume isso no mundo e traz para cada cliente. Então, a gente sempre tem a facilidade, como se fosse um facilitador, realmente, o distribuidor. Então, isso é desde a parte estratégica aí, que eu tô falando de inteligência e produtos novos, até da parte de custo. Quer dizer, se o cliente ia precisar comprar um pallet e eu posso trazer um container, que eu vou ter um custo muito mais barato e vou vender para ele esse um pallet, ele vai ser muito mais competitivo do que ele seria se ele fosse tentar fazer individualmente. Fora a questão de pagar impostos que são antecipados, então você não tem esse dinheiro, que despender esse dinheiro no começo, então você pode pagar a prazo no distribuidor. Então, acho que esse é um dos pontos importantes da distribuição. A gente facilita, né? É, Facilita pro cliente. é um mega diferencial pra gente. Bom, queria fazer uma pergunta agora sobre pressões e cobranças, que o supply sofre pouco, né? Graças a Deus. Quase nada, quase nada. Como que vocês lidam? Como que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Como você lida com isso? Você lida? Já aconteceu com você? Cobrando? Quase nada, a Lanina nunca tem cobrança. Alguma coisa atrasada? Muita terapia. Bom, é difícil, assim, é uma área para quem realmente gosta de desafios, porque principalmente considerando os últimos anos, nós tivemos várias variáveis imprevisíveis que impactaram completamente o nosso setor. Então, pandemia, Uhum. e que tirou completamente a nossa previsibilidade, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, imagina para o time de planejamento trabalhar sem ter essa noção Sem uma certeza, né? sem uma certeza do que vai acontecer, porque o mercado todo está incerto. E depois as consequências disso e alguns problemas, às vezes tem uma greve num porto, alguma coisa assim. Então, a gente está o tempo todo lidando com essas adversidades. E o que eu acho legal que a gente faz no dia a dia é ter uma comunicação muito clara com os nossos clientes internos e com os nossos clientes externos. Então, a Vogler é muito transparente nisso. A gente mostra, né, a situação, como o Michel comentou, a gente traz ali o que está acontecendo no mundo, mostra, tenta trazer algumas alternativas para o cliente. Às vezes a gente consegue trabalhar com outras alternativas. Desculpa. Corta isso aí. Eu jurava que eu ia falar. Me perdi. Então, a gente tenta trazer essas alternativas e ter a comunicação sempre muito clara com o cliente. Entender as necessidades dele para que a gente possa pensar na melhor estratégia para evitar que esses obstáculos aconteçam, esses problemas aconteçam. No dia a dia é difícil fazer esse manejo de expectativas. Mas eu acho, pelo menos o que funciona para a área de compras sempre tem funcionado, é uma comunicação muito clara. Entender todos os pontos daquilo que está acontecendo e trabalhar em cada um deles para tentar resolver. E é isso. A comunicação, ela ajuda também a você ter informações mais aprofundadas do fornecedor. Então, a gente conversa com ele, entende o que está acontecendo, pede por outras soluções, volta para o comercial, conversa com o cliente, entende o que está acontecendo, pensa em outras soluções. Eu acho que é uma das bases para ajudar a gente no dia a dia a lidar com as cobranças. Eu sempre falo que a gente precisa ter criatividade e flexibilidade, porque você não pode fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito quando surgem as adversidades. A Juliana acabou de trazer algumas delas. A gente está vivendo aí 2 guerras grandes no mundo. E isso impacta não só a questão humanitária, mas impacta muito todo o comércio internacional. As cadeias estavam todas globalizadas, agora está
cada vez mais cada um cuidando do seu e se afastando dos demais, e isso vai trazendo impactos em todo o negócio, né? Importação, exportação, a parte de logística, os navios que mudaram as rotas, quer dizer, tudo tem impacto, você precisa ser muito criativo e ser flexível, você precisa saber que você não pode sempre fazer a coisa que você sempre fez, você precisa estar sempre atento à necessidade de mudar, de se adaptar para poder atender da melhor forma e encontrar as melhores soluções. Sim, trabalhar no supply não é você trabalhar com processo, é você ter agilidade, você ter o conhecimento no mercado, como o Michel comentou, né? É um desafio diário, né, pra vocês. Tem tudo, assim. É. É fantástico, gente. Sim. Tem. Sem emoção não tem graça. Exatamente. Então, tem. O supply, no geral, tem políticas estruturadas e tem estudos, tem métodos e ferramentas também, inclusive de gestão de riscos, que ficou muito em alta com as últimas mudanças que a gente teve em comércio exterior, começou a falar muito de gestão de riscos. Mas tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que são completamente imprevisíveis. Então, você tem que se reinventar, de você ficar parado pensando. Olhando o problema e falando, meu Deus, E como eu vou agora? resolver? Aí é o momento que eu chamo ele, geralmente, pra me ajudar. Socorre, Michel. Exatamente. E assim, Mi, além, né, todos esses riscos que a gente tá falando, né, problemas do dia a dia que acabam aparecendo e nos desafiando, né, desafiando principalmente vocês, né, a lidar com tudo isso, a Ju até citou, né, o quanto a gente tem algumas burocracias aqui no Brasil, né, para lidar às vezes com os containers, né, o que a gente acaba, né, importando. Como vocês lidam, principalmente quando uma carga chega e dá canal vermelho, o produto não vai chegar, né, conforme aquilo que vocês preveram que chegaria. Vai parar. A fábrica vai parar, o comercial tá te ligando, Michel, me ajuda, pelo amor de Deus. Como vocês lidam, né, nessas situações? Como vocês fazem para fazer com que esse problema seja resolvido né, e o produto realmente chegue dentro do possível, né? Porque eu sei que às vezes nem sempre atrasa, são previsões que a gente realmente, como a Ju falou, não consegue controlar, né? Muitas vezes, mas como vocês acabam lidando, né? Com esses problemas, principalmente canal vermelho, que acontece com frequência ou não? Pra gente não, por causa da Não. UEA. Legal. Mas atrasos de navios, por exemplo, todos os dias tem, né? Uhum. Então, a gente sofre do mesmo jeito, não tem escapatória. Eu gosto sempre de focar no problema, no cliente, e como nós vamos resolver a melhor forma possível pro cliente, e depois a gente vê o que sobrou e a gente conserta, mas assim, tem que focar na solução, o cliente não pode ser prejudicado ou tem que ser o mínimo prejudicado possível. Esse tem que ser o nosso foco, a gente tem que se sentir parte do problema, sabe? O problema não é de A, de B, de C, o problema também é nosso, então a gente tem que estar envolvido. Enquanto não resolver, aquilo tem que estar com a gente, essa peça tem que estar finalizada. Então, é difícil porque às vezes as coisas estão fora do nosso controle, né? Sim. Navio que resolve parar e deixar um container na Espanha em vez de vir pro Brasil e depois de 30 dias vai vir esse container e o que eu faço, né? Eu não tenho nada a ver, não tenho como poder sobre isso, mas eu tenho que achar uma solução para minimizar o que for possível. É isso, não tem muito jeito. E a gente tem medidas que são parte, né, da nossa rotina para tentar minimizar esse tipo de coisa também. Então, a gente fala muito da interação com o comercial, mas a gente tem muita interação também com a equipe de qualidade, que é super importante. Eles ajudam bastante a gente para ter todas as informações dos fornecedores mapeadas. Então, a gente só compra de fornecedores homologados, aprovados previamente. A gente faz uma avaliação dos fornecedores com frequência. Então, essa parte ajuda a gente a ter sempre fornecedores que são confiáveis. E essa confiabilidade ajuda a ter processos mais eficientes. Além disso, nosso Comex, a gente tem a UEA, então a gente está sempre até mesmo para atender essa certificação, nós temos várias medidas Então, a gente tem uma equipe especializada que faz toda a análise da documentação previamente, tem os despachantes que ajudam a gente. A cada coisa nova que acontece, a gente tenta reinventar o processo para que não se repita. Então, todas essas medidas, todo esse auxílio que a gente tem de outras áreas também ajuda a gente ter um processo mais redondinho para evitar que
Óbvio, acontece, às vezes não é uma coisa que a gente controla, enfim, são outros órgãos, mas a gente tenta fazer tudo direitinho para evitar que aconteça, e se acontecer, a gente já tem tudo pronto. Então, tem produtos que a gente trabalha que tem anuência de Anvisa, por exemplo, mapa, e até foi por causa disso que eu citei, que eu lembrei da qualidade, porque esse trabalho da qualidade em conjunto com o supply faz com que a gente tenha as informações que esses órgãos precisam e ajuda a liberar o material com mais rapidez quando acontece esse tipo de coisa. Legal, galera. Vocês têm alguma história que vocês possam compartilhar com a gente? Algum case de sucesso do departamento? Que vocês pensaram que ia dar tudo errado em alguma situação, só que com o trabalho em equipe de vocês deu tudo certo. Vocês falaram, caramba, meu Deus, não acredito que deu certo. Você consegue pensar em algum Eu caso? tô tentando pensar, achei que... Tô tentando pensar. O Michel Calma deve ter aí. coleção de casa. O Michel. A gente sempre tem, né? Mas a gente sempre acha que não foi tão mágica assim, né? Talvez pra alguém pareça mágica e pra você talvez pareça uma coisa um pouco mais corriqueira. Mas assim, eu lembro de situação há muitos anos que a gente queria implementar um produto novo e ninguém conseguia perceber que se trouxesse aéreo um volume poderia ganhar o tempo do projeto e aí o produto se tornar possível e você Sim. conseguiria atender. Então parece uma coisa meio básica, mas às vezes se você não divide entre várias pessoas, ninguém tem a ideia, né? Você está sempre focado ali no seu problema e aí você precisa de mais gente para ter mais opiniões, pontos de vista, ideias diferentes para poder trazer, né? Então, acho que a gente está sempre... As variáveis são mais ou menos as mesmas, mas o uso delas que acho que é o diferencial de saber que hora pode usar uma e não usar a outra, né? Uhum. Foi? Tem alguma coisa a mais? Eu ia perguntar só do tempo tá. de casa do Michel. Vamos lá. Mi, você tá na Vogler mais de 15 anos? Bem mais, né? Há 15 anos já fazia muito tempo que eu tava aqui já. Meu Deus, então você praticamente fundou a Vogler praticamente. Não, de jeito nenhum, mas eu acabei de comemorar 24 anos de empresa. Olha Foi. só, parabéns pelo Parabéns, tempo, né? muito obrigado. Eu tenho certeza que você viu a empresa sair praticamente do zero, né? A Vogler do que era, muito pequena, e crescer ao ponto que nós estamos hoje. Era uma empresa com menos de 10 funcionários e hoje a gente tem 170, né? Então acho que isso já demonstra o quanto cresceu e o quanto eu acompanhei e fiz parte aí desse processo. Isso é muito É legal. verdade. É Obrigado. diferente, né? Ver o quanto cresceu. Quando a gente compara, né? O antes e o depois, mas você fez parte do processo. Vivi tudo, né? Vivi boa parte, sim. É. Nos primórdios não, mas assim, quando já tá estruturado e depois para se reestruturar de maneira a ficar do tamanho que ficou, né? Sem Sim, dúvida, eu sim. participei. E é interessante porque eu comecei da área de vendas, então eu mudei de posição, né? Olha. Como se fosse vendas e compras de lados diferentes, né? Mas é tudo Uhum. comercial de alguma forma, né? Sim. Quando você Sim, Tudo muda, relacionado, você percebe né? totalmente relacionado, né? é verdade. Legal. E qual a sua sensação de estar nesses 24 anos na Vogler? Vendo tudo isso ser construído, você fazendo parte, né, de tudo isso também. E hoje em dia a Vogler não sendo só Vogler, né? Fazendo parte de uma empresa global, Uhum. né? Eu sempre digo que parece que eu mudei de emprego várias vezes sem mudar de chefe. Uhum. Porque a empresa foi crescendo e cada vez mais a diretoria foi se preocupando em que a empresa fosse uma empresa organizada, sabe? Não fosse crescendo, cresce só uma área e não cresce a outra, fosse uma coisa muito bem estruturada. Então, e aí as mudanças foram acontecendo e você foi acompanhando a ponto de eu mudar de posição, inclusive, né? Então, e cada vez mais a empresa foi crescendo, fui pegando mais departamentos, foi construindo o supply. Então, a gente foi construindo juntos, né? Os departamentos com uma lógica de mercado, mas dentro do nosso jeito, o jeito Vogler de ser, né? Então, eu acho isso interessante. E o crescimento é fabuloso, né? É uma coisa gigante, né? De 3, 4 vendedores para a quantidade de equipe que a gente tem hoje, com laboratórios, com a estrutura de armazenagem que a gente tem, que é estado da arte, assim, é o que tem de melhor do mundo hoje, a gente tem uns armazéns que é assim, então, sabe, ver tudo isso crescer e fazer parte, e tomar as decisões e aprender juntos, sem dúvida, foi mais que uma escola, né, foi um aprendizado de profissão como um todo. Uhum. Só pra gente concluir, né, eu queria ouvir de vocês, assim, por que vocês acham, então, que os nossos clientes, os nossos parceiros devem, né, confiar na Vogler e principalmente no nosso supply pra escolher a Vogler como parceiro de distribuição? Porque a gente dá o sangue, né? A gente se esforça muito, a gente gosta muito do nosso trabalho. Então, falando
a minha parte de compras, eu faço com muito carinho, aquilo que eu faço no dia a dia. E... Isso é verdade, Ju. Eu sei que é. E a gente tem um foco em qualidade muito grande. Nosso foco está sempre no cliente. Então, o que é o melhor do cliente? Para o cliente. É uma pergunta constante no nosso dia a dia. Então, é isso. Sei lá. A gente é eterno insatisfeito. Tudo que tá bom, a gente acha que tá bom, mas ainda dá pra buscar alguma coisa a mais. A gente acaba o dia pensando, o que dá pra melhorar nisso daqui? Às vezes não dá nada, mas mesmo assim você continua pensando e buscando e se atualizando. Então acho que é isso. É ser inteiramente satisfeito, você tá sempre querendo buscar o melhor e assim os resultados pros clientes são tão automáticos, né, dentro da sua busca. Uhum. Muito bom, muito legal. Muito bom. Quer falar? Não, e agradecer. Agradecer a presença de vocês aqui, por compartilhar a rotina de vocês, compartilhar histórias, o trabalho de vocês. A gente vê, né? Eu entrei no marketing, mas eu não tive tanto acesso ao supply, mas eu consigo ver de longe, assim, o quanto vocês ralam, o quanto vocês trabalham pra fazer acontecer. Obrigado. Obrigada. Bom, eu posso falar um pouquinho mais, né? Era de venda. Tipo, Michel, mudei também, migrei. Era do comercial e vim pro marketing, mas realmente é incrível ver como vocês realmente dão sangue real pra fazer acontecer e atender todas as demandas do comercial, que não são poucas, eu sei que não são. E atender muitas vezes a urgência ali, né? Então vocês realmente são muitas mãos pra fazer acontecer e é realmente um trabalho admirável. Parabéns pra vocês que estão sempre aí Obrigado. auxiliando a Vogler no dia a dia, né? O time ao todo. Obrigado. As pessoas falam, o comercial traz coisas. A gente está tentando atender a demanda de mais de 2.000 empresas. Sim. Então, o comercial é quem capitaliza isso, né? Sim. Mas é muita gente, é muita área, é muito tipo de produto diferente, regiões diferentes. Então, assim, é um universo que a gente tem que realmente se adaptar e ser flexível e tentar fazer acontecer. É verdade. Gente, muito obrigada mais uma vez por terem vindo aqui participar, né, desse bate-papo com a gente, conhecer um pouquinho do Supply. E você de casa, né, muito obrigada também por nos acompanhar até aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em breve a gente vai trazer aí outros bate-papos com outros departamentos da Azelis Vogler para vocês também conhecerem um pouco mais do nosso trabalho e do porquê escolher a Azelis Vogler como parceiro de distribuição. Obrigada, pessoal. Até a próxima.